Menino túrgido, é difícil aceitar que sua vovozinha que te ama e é carinhosa com você é uma fascista. É verdade, é verdade. Isso foi uma das coisas que também lá... Eu me lembro que em 2018, logo depois da eleição de 2018, logo depois que o Bolsonaro foi eleito, apareceu um texto dizendo assim... acho que o termo era esse, a sua vozinha, ela não é fascista, ela foi enganada. E aí o filósofo esse trabalhava a tese, que é uma tese super conhecida na história, né? Que é a tese do engano, que os fascistas enganam as pessoas, que as pessoas elas não queriam fazer aquilo, mas elas são levadas pela genialidade do mal, né? As comunicações, as redes. E eu me lembro que logo em seguida eu escrevi um texto que viralizou também, dizendo, não se engane, né? A sua vovozinha é fascista, assim, porque as pessoas, em tempos normais, numa sociedade sadia é aquela em que as instituições são respeitadas por todas as pessoas. Veja bem, não é a sociedade em que as instituições são justas, porque o conceito de justiça ele é muito, né? Mas uma sociedade sadia é uma sociedade em que as instituições são respeitadas por todos, têm legitimidade de agir por cima ou distante do processo de violência física. Quando as instituições operam somente pelas violências físicas, aquela sociedade não está mais sadia, seja de qualquer instituição que a gente esteja falando, tá? E seja de qualquer lado ideológico. Então, numa sociedade sadia, os fascistas eles são contidos. A sua vovozinha, ela sempre achou que negro não merece comer junto com as pessoas brancas. Negro é inferior, que judeu é inferior. Ela sempre achou isso. Mas ela tinha vergonha de dizer isso numa sociedade sadia. Então ela ia no restaurante e ela tinha que comer do lado das pessoas negras. Ela só tomava um cuidado de sentar mais pro lado de lá, né, para dizer que não aguentava o cheiro, para dizer, né, qualquer coisinha, mas ela não expunha. Em sociedades sadias, aquele cara de 35 anos que já tem problema de ereção, né, que não consegue mais resolver os seus problemas sexuais, ele sempre achou que a homossexualidade era demais para ele, né? Como assim essa gente jovem gozando do seu corpo, enquanto que eu passei toda a minha vida sendo obrigado a não liberar os meus desejos? Ele sempre achou isso. Mas numa sociedade sadia ele tinha vergonha de dar porrada nessa gente, porque afinal de contas ele ia ser preso e tal. Então essas pessoas e essas perversidades sempre existiram, né? Mas nós criamos códigos de conduta, primeiro códigos educacionais, depois códigos sociais e até códigos jurídicos, né, criminais, para conter esses comportamentos. Então, portanto, você pode ter uma vozinha tremendamente fascista. Eu tive uma tia-avó que não era bem fascista, mas era uma das coisas mais racistas que eu já vi na vida. E convivia em sociedade, se escondendo desse tipo de coisa, né? Mas quando surge um bolsonarismo da vida, o que o bolsonarismo diz? O bolsonarismo diz, agora pode. O bolsonarismo é a liberação desse tipo de comportamento, né? Se o presidente é capaz de dizer o que diz, então qualquer um pode defender essas coisas. Então quando o bolsonarismo diz isso, sua vovozinha passa então a mostrar o seu lado perverso. E mesmo que ela tenha sido super querida com você, feito bolo, te deixado ela é uma fascista, sim. Então não tenham medo de se afastar de pessoas da família que vocês conseguiram ver um lado que você nunca imaginou, né? E você olhar e dizer, essa figura eu não quero conviver. Ah, mas é meu irmão. Pode ser, sabe? Podia ser Cristo em pessoa. Desceu aqui e desenvolveu valores fascistas, eu não quero conviver. É seu direito de fazer isso. Mantenha a sua humanidade, não troque ela por absolutamente nada, nem por raiva e indignação, né? Mantenha a sua humanidade. Então, mas que dói, menino túrgido. Dói sim você vê, né? Eu não tive isso na minha família, porque as pessoas que eram assim, talvez eu tenha tido sorte, porque as pessoas que eram assim na minha família, e que eu tenho alguma desconfiança, que ficariam encantados com o Bolsonaro, elas já faleceram, né? Eu não tive desgosto de vê-las fazendo isso. E as pessoas que estão vivas, minha mãe, meus irmãos, rapidamente viram o que estava acontecendo e não caíram nessa história. Então, nesse sentido, eu estou muito feliz. Mas tem gente que não teve essa sorte, né?